Bem-vindo ao manual de uso do Cytotec do Cariocacito. Não caia nas mãos de golpistas, somente Cariocacito lhe atende bem de verdade. Pergunta: está usando a dose correta? Mais importante que ter o produto, é usar a dose correta. Tenha isso em mente, que se usar um comprimido, a menos as chances de sucesso diminuem muito. Quando não deve usar o Cytotec, não use se tem problemas cardíacos, não use se fez cesariana, há menos de 12 meses, não use se estiver com mais de 22 semanas de gestação, não use se alguém está lhe obrigando à escolha, deve ser sempre da mulher. Devo usar o RU, não é obrigatório, mas necessário. Sem RU a cada 4 aborto uma falha, quando se usa o RU junto um aborto a cada 20 falha. Já usou o Cytotec antes? Se já usou o Cytotec, alguma vez antes independente do tempo agora a dose, precisa ser dobrada em relação a que deveria usar, como seu corpo cria imunidade ao princípio ativo do Cytotec, dobra-se a dose para quebrar esta imunidade. Medicamento de apoio, veja o que comprar, para usar depois do aborto, anota os nomes, pausa o vídeo e compra eles. Compre um frasco de 500 ml de água inglesa, compre uma caixa de ácido tranexâmico 250 mg. Estes 2 medicamentos você compra sem receita na farmácia. Compre uma ducha íntima você vai usar para limpar o canal vaginal quando for ao médico. Compre um aplicador de pomada ginecológica, ele vai ajudar na colocação dos comprimidos no canal vaginal. Primeiro passo: separe 2 dias para o aborto, entre usar RU, usar Cytotec, sintomas e você ter o aborto pode demorar até 48 horas. Tem alguém junto dando apoio e auxiliando, faz muita diferença. Segundo passo: usando com RU, programe o uso do RU para a noite. Exemplo: tome o RU às 22 horas, para usar o Cytotec às 8 horas da manhã. Logo mais explico o motivo de usar o RU à noite. Terceiro passo: jejum. Para usar o Cytotec você precisa estar em jejum de alimentos sólidos por no mínimo 9 horas e 30 minutos, e no máximo 10 horas. Água pode e deve tomar normalmente. Quarto passo: melhor hora de usar. O Cytotec deve ser usado entre 6 horas da manhã e 17 horas da tarde. Nunca use à noite, ou de madrugada, pois seu efeito reduz drasticamente lhe dando chances mínimas de sucesso. Por este motivo usa-se o RU à noite, e em seguida comece o jejum para então usar o Cytotec de manhã cedo. Quinto passo: uso sem RU. No uso sem o RU, continue seguindo o que falei antes, jejum começando à noite e Cytotec a ser usado de manhã. Sexto passo: antes de usar o Cytotec, se você seguiu todos os passos anteriores, e agora vai usar o Cytotec, é importante antes do uso ir ao banheiro, faça xixi e se tiver com vontade evacue. Sétimo passo: uso oral. Na imagem ao lado mostro como deve ser usado o Cytotec via oral. Use embaixo da língua, depois aguarde 15 minutos, e então pode engolir com o auxílio de água. Oitavo passo: uso vaginal. Veja ao lado a posição que se deve introduzir o Cytotec no canal vaginal. Use o aplicador que pedimos para comprar. Nono passo: posição após o uso. Aguarde deitada por 30 minutos depois da aplicação vaginal. Este tempo é necessário para que ao andar a medicação não saia do canal vaginal, perdendo assim o seu efeito. Sintomas esperados: calafrios, sintoma inicial na maioria dos casos, tremedeira, sinal que a medicação está sendo combatida pelo seu organismo. Cólicas ou contrações são o que desejamos, são elas quem fazem você ter o aborto. Sintomas não esperados: vômito até 3 horas depois do uso, sinal de resistência do organismo, diarreia até 3 horas depois do uso, sinal de resistência do organismo, sintomas acima reduzem, e muito as chances de sucesso. Como usar? Depois de ter feito o uso do RU e feito o jejum, ou se não usou o RU, e já fez o jejum, você deve usar o Cytotec da seguinte forma.
Para 4 Citotec, aplique 2 oral e 2 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 6 Citotec, aplique 3 oral e 3 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 8 Citotec, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas repita a dose. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 10 Citotec, aplique 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas, aplique 2 oral e 2 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 12 Citotec, aplique 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas, aplique 3 oral e 3 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 14 Citotec, aplique 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas da segunda dose, aplique 2 oral e 2 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 16 Citotec, aplique 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas, aplique 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas da segunda dose, aplique 2 oral e 2 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação, pode alimentar-se normalmente. Para 20 Citotec, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas da segunda dose, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas da terceira dose, aplique 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas da quarta dose, aplique 2 oral e 2 vaginal. Atenção, quebre o jejum 3 horas depois da aplicação da primeira dose. Medicamentos auxiliares, como usar água inglesa, use 30 ml via oral a cada 8 horas, inicie a primeira dose 3 horas depois da última dose do Citotec, como usar o ácido tranexâmico 250 mg, use um comprimido a cada 8 horas, no total de 12 comprimidos, inicie o uso quando acabar a água inglesa, e se tiver obtido sucesso no aborto. Como sei se abortei? Primeiro marque uma ultrassom intravaginal. Aborto e algo muito pessoal, os sintomas são parecidos porém variados em sua intensidade. Você pode sentir a dor mais forte que já teve, ou não sentir dor alguma, você pode sangrar litros de sangue, e não abortar, ou pode não sangrar e ter um aborto retido. Não deixe de fazer a ultrassom mesmo que ache que abortou, ou saiu tudo. Gostou do nosso trabalho? Se gostou do nosso vídeo, deixa seu joinha, e principalmente deixa seu comentário com sua experiência, desta forma vai ajudar outras, que podem ver relatos reais de pessoas que usaram. Nosso muito obrigado equipe cariocacito.com.